Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo do resumão da lição 14. O tema de hoje é o testemunho de Jesus. O primeiro tópico diz comunicação. Pergunta A: como Deus se comunicava com a humanidade no princípio? No jardim do Éden, antes do pecado, Deus conversava com Eva e com Adão face a face, pois não havia pecado, não havia um abismo entre o homem e Deus. Então era face a face a comunicação. E a segunda parte da pergunta diz o que interrompeu essa comunicação. Os nossos pecados, como diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Após o pecado, então ali houve um abismo. Deus ali não podia mais comunicar-se diretamente com Adão e Eva, por conta do pecado. Então são os nossos pecados que fazem divisão entre nós e Deus. Pergunta B: como Deus dava mensagens para os profetas compartilharem? As mensagens eram dadas através das Escrituras, através da Bíblia. Eram escritas as mensagens, as profecias, os ensinamentos, os conselhos que Deus dava aos profetas para que os profetas comunicassem ao povo. E por que elas são necessárias? Por que essas mensagens são necessárias? Vamos ler uma parte do Pensamento Inspirado? Testemunho para a Igreja, volume 5, que diz assim: é assim que nos é revelado o plano da salvação, de modo que todos possam ver os passos que devem dar em arrependimento para com Deus e em fé para com nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de serem salvos pela maneira indicada por Deus. Então, a Bíblia, os profetas, nos revela o plano da salvação, nos mostra o caminho do céu, os conselhos, como devemos agir para que possamos nos arrepender de nossos pecados, para que possamos aceitar Jesus Cristo a fim de serem salvos pela maneira indicada por Deus. Então, aqui responde então a segunda parte. E a pergunta C diz assim: quantas pessoas do povo de Deus deveriam ter sido profetas? Aqui nós vemos um episódio em Números, no capítulo 11, versículos de 24 a 29, que fala que Moisés, ele saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. O Senhor deu um mandado para Moisés falar. Reuniu 70 autoridades dos príncipes, da mais alta hierarquia, e dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Então aquelas autoridades receberam o Espírito de Deus. Mas houve 2 autoridades que não compareceram. Então eles ficaram em suas próprias tendas, mas também receberam o Espírito de Deus. Eudade e Medade. E alguns foram questionar: olha, Moisés, eles não receberam, por eles não foram e receberam. E aí Moisés, o que foi que Moisés falou? Olha só. E Josué, na verdade, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: aqui vamos ver a fala de Josué, que era auxiliar de Moisés, a respeito desse evento, que alguns reclamaram que aqueles 2 receberam o Espírito, mas não estavam presentes. Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúme de mim? Quem dera, olha aqui a resposta. Lembram da pergunta? Quantos deveriam de receber o Espírito? Olha aqui. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então seria interessante
né? Seria o propósito de Deus que todo homem, todo povo de Deus fosse profeta, né? Que a pergunta diz quantas pessoas do povo de Deus deveriam ter sido profetas. Aqui diz que todos deveriam. Vejam que o verbo está, deveriam ser, todo o povo. Mas para ser profeta, há condições, né? Então, aquele que cumpre os requisitos pode receber o dom da profecia. Então, fixando aqui a resposta, está aqui no final. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, né? Que o Senhor pusesse seu Espírito sobre eles. Segundo tópico, o Monte Sinai. Perguntar, quando chegou a hora de entregar a lei aos israelitas, como o Senhor se comunicou com eles? Então o povo se preparou, lavou suas vestes, né? E eles reuniram-se ao redor do monte. E olha só como o Senhor falou. A pergunta é, né? Quando chegou a hora de entregar a lei aos israelitas, como? Como o Senhor se comunicou? Em Deuteronômio 5, versículos 22 a 24, fala que o povo ouviu uma alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E o versículo 23 fala, quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando no monte em chamas. Então a voz também vinha do meio da escuridão, o monte estava em chama. Então ali aconteceu algo sobrenatural, né? E aí, mas no final do versículo 24, a última parte diz, a sua voz vinda de dentro do fogo. Olha como Jesus falava, como diz a pergunta, como Deus se comunicou com eles, né? Então através destes eventos. Foi assim que Deus falou com o povo naquela ocasião. Vamos ver agora a pergunta B. Onde a lei deveria habitar? A lei deveria habitar no coração de cada um. Assim como até hoje a lei deve habitar em nosso coração. E Deuteronômio 5:29 fala de todo o teu coração, de toda a tua alma. Deuteronômio 6, versículo 5 também fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. 2 Coríntios 3:3 também fala, mas nas tábuas de carne do coração. Então, a lei de Deus deveria estar no coração do povo, e não só nas palavras, superficialmente, guardadas no coração, assim como até hoje, a lei deve estar guardada no meu coração e no seu coração também. Pergunta-se, o que o povo deixou de perceber na lei? O povo deixou de perceber a profundidade da lei, né? A amplidão da lei moral. Um exemplo é que em Êxodo 20, versículo 13, fala, não matarás. Agora, matar, será que é só no sentido literal? Também. Mas tem a matar no sentido figurado, que diz lá em 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Se você aborrece o seu irmão, se você odeia seu irmão, perante Deus você é um homicida, você é um assassino. Em algumas versões da Escritura Sagrada está que é um assassino. E vós sabeis que nenhum homicida ou assassino tem permanente nele a vida eterna. Então, a lei de Deus é muito ampla. E nós devemos entender a amplitude da lei. E o povo deixou de perceber, né, esse significado, essa profundidade da lei de Deus. Aqui no comentário inspirado diz que, como resultado da transgressão contínua, Deus repetiu a lei moral em terrível grandeza do alto do Sinai. Cristo deu a Moisés preceitos religiosos que deviam governar a vida cotidiana. E para finalizar aqui essa pergunta, ainda diz assim, eles não eram símbolos que desapareceriam com a morte de Cristo. Pelo contrário, deveriam ser obrigatórios para a humanidade em todas as épocas, enquanto o tempo durasse.
Eles quem? Os mandamentos, os estatutos, né? Os 10 mandamentos, como diz aqui, ó. Esses estatutos foram explicitamente dados para proteger os 10 mandamentos. Muito bem, vamos ao terceiro tópico, mais profecias. Perguntar, por que os israelitas constantemente precisavam de mais profetas? Porque eles pecavam. Eles se aprofundavam, se entregavam à idolatria. Eram repreendidos, eram escravizados, para que aprendessem a lição, para que voltassem a Deus. E aí eles voltavam a Deus. Mas olha o que diz aqui. Patriarcas e profetas têm um comentário a respeito, né? Por que constantemente precisavam de mais profetas? Todavia ele não abandonou totalmente o seu povo, sempre houve um remanescente fiel a Jeová, e de tempos em tempos o Senhor levantava homens fiéis e corajosos para acabar com a idolatria e libertar os israelitas dos inimigos. Entretanto, logo após a morte do libertador, assim que o povo estivesse livre de sua autoridade, eles gradualmente voltavam aos ídolos. Desse modo, a história de apostasia e castigo, de confissão e libertação, repetia-se muitas vezes. Aí o povo ia voltando à idolatria, e Deus mandava outro profeta, e assim sucessivamente. Pergunta B, o que aconteceu quando eles mergulharam profundo demais na apostasia? Por quê? Aqui nos conta a história de Saul. Saul mergulhou na apostasia, né? A ponto de conversar com Deus e Deus não responder. Em 1 Samuel 28:6 diz, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. A comunicação com Saul havia sido cortada, mas por quê? Porque Saul procurou essa comunicação. Mais abaixo fala que Saul matou os profetas de Deus. A espada. Mandou matá-los, sem motivo. Perseguiu Davi por quanto tempo? O ungido do Senhor. Então Saul se afastou dos caminhos de Deus. Desobedeceu às ordens de Deus dadas através do profeta Samuel. E aí Saul criou uma barreira, criou um espírito de rebelião. E ele mesmo não ouvia mais a voz de Deus. Vamos ver aqui um comentário para finalizar. De Patriarcas e Profetas, página 676, que diz, Saul não se voltou para Deus com humildade e arrependimento, como nós devemos fazer hoje. Ele não buscava o perdão do pecado e a reconciliação com Deus, mas a libertação dos inimigos. A sua própria teimosia e rebelião é que o separou de Deus. Então essa foi a condição de Saul. E sabemos como foi a morte de Saul, muito triste. No mesmo dia Saul perdeu a vida, perdeu a batalha, perdeu os filhos. Foi uma catástrofe. Mas porque Saul se afastou de Deus. E aqui diz a pergunta, o que o povo deixou de perceber na lei. Então, o povo deixou de perceber a profundidade da lei. E aqui, nós voltando agora ao terceiro tópico, a pergunta B, que fala de Saul, que nós hoje não possamos ter a atitude de Saul. O que aconteceu quando eles mergulharam fundo demais na apostasia. Hoje muitos estão mergulhando fundo demais na apostasia e estão tendo o mesmo fim de Saul, se afastando de Deus, criando um abismo. E aí é uma situação muito triste, foi uma morte muito triste para Saul. Então Deus se afasta. Aqui o final diz que separou de Deus, que o separou de Deus. Não foi Deus que abandonou Saul, foi Saul que abandonou a Deus, a ponto de procurar uma feiticeira de Endor. E Deus se desagradou muito
muito mais com essa atitude de Saul. Não havia um arrependimento sincero e humilde. Pergunta-se o que o último profeta do Antigo Testamento predisse e como isso se cumpriu parcialmente após um período de quase 400 anos sem haver um profeta. Então nós vemos que Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, como diz a pergunta, né? Então, o que ele predisse e como isso se cumpriu, né? Após um período de quase 400 anos. Vamos ver em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, ali o profeta Malaquias estava fazendo um apelo de reconciliação, de reavivamento, para que Deus não pudesse vir e ferir a terra com maldição. E em Mateus 11, versículos 11 e 14 diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então aqui está falando de João Batista. E ele, né, que era o Elias que deveria de vir. João Batista veio simbolizando a presença de Elias. Quarto tópico, o Novo Testamento. Porque não havia necessidade de profetas enquanto Jesus estava na terra. Pois Jesus era o verdadeiro profeta, era o maior profeta, foi Jesus. Olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas, né? A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então Deus se manifestou para nós através de Jesus, quando Jesus esteve nessa terra. Então não haveria de profeta, porque Jesus mesmo era o profeta, era o cumprimento dos profetas, né? A quem constituiu o herdeiro de tudo e a quem fez também o mundo. Pergunta B diz: como comparamos? Aqui eu acredito que tenha havido um erro de grafia. Então, se a gente ler quando comparamos o Novo Testamento com o Antigo, o que devemos fazer a respeito? Devemos pedir o Espírito Santo de Deus para que possamos compreender as Escrituras, para que possamos entender que as sombras que haviam no Velho Testamento, as leis cerimoniais, elas anunciavam para Jesus, o verdadeiro Cordeiro, que está destrinchado nos Evangelhos, já no Novo Testamento, nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Se você tem a sua Bíblia em casa, você leia os 4 Evangelhos, lá o início do Novo Testamento. Então, o Velho Testamento está alinhado, está direcionando para o Novo Testamento. Eles têm um alinhamento, né? E nós devemos compreender, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, porque a segunda parte diz o que devemos fazer a respeito. Devemos estudar as Escrituras, estudar o Velho, o Novo Testamento, as profecias. Mas de nós mesmos nós não compreenderemos. Precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, fala do Espírito Santo. Lá em Joel 2, 28 e 29, fala também do Espírito, né? Derramarei o meu Espírito. Lá em Atos, capítulo 2, versos 16 a 18, fala do meu Espírito, né? E em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, fala: não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias. E um comentário ainda diz: finalmente entendeu que apenas por meio de Cristo é que o ser humano pode guardar toda a lei moral. Então devemos compreender, devemos entender, estudar as Escrituras e entender que por nós mesmos nós não conseguiremos cumprir a lei moral, somente com a ajuda, como vimos aqui, do Espírito Santo de Deus. Quinto tópico, nos últimos dias.
Perguntar como sabemos que Joel estava se referindo ao remanescente final de Deus. Vamos ver primeiro essa primeira parte, depois nós analisaremos a segunda parte da pergunta. A primeira parte, em Joel capítulo 2, 32, diz: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Aqui se refere ao seu povo, o restante do seu povo, o remanescente do seu povo. Agora, como sabemos que isso se aplica aos últimos dias, como diz a pergunta, se a gente traçar um paralelo desse texto de Joel com o texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, que diz assim: O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Vejam que em Joel está e no restante, aqui está no resto de sua semente. Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se nós analisarmos esse texto de Apocalipse 12, capítulo 17, como lemos, mas se nós formos a um capítulo anterior, ao capítulo 11, lá no capítulo 11 está falando da 7ª trombeta. Esses eventos são eventos que acontecerão agora num futuro próximo, já bem próximo do fim mesmo. Então aqui responde a pergunta, né? Como sabemos que Joel estava se referindo ao remanescente fiel de Deus? Que é aquele que guarda os mandamentos, os 10 mandamentos, incluindo o sábado, né? Guarda os mandamentos e tem o testemunho do Espírito de profecia. E a segunda parte diz como o Novo Testamento reforça a necessidade do Espírito de profecia. Lá em Apocalipse 19, versículo 10 diz: E eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele disse: Olha, não façais tal coisa, né? Eu sou o seu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui João tinha recebido algumas visões, e o anjo que o acompanhava, Gabriel, então João assim teve um ímpeto de se ajoelhar diante do anjo, e o anjo falou: não adora, eu sou teu conservo. Adora a Deus. Temos que nos ajoelhar diante de Deus, não diante dos anjos, né? Então aqui responde a segunda parte da pergunta, aqui no caso de João. Que nós possamos estar firmes na fé, ler as Escrituras, crer nos profetas, crer que o Velho Testamento e o Novo Testamento têm um alinhamento. Um preenche o outro. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. O Velho Testamento direciona, são as sombras do Novo Testamento. Então, que nós possamos pedir o Espírito Santo de Deus, crer no Espírito de profecia, como diz aqui no quarto tópico, na pergunta B, que fala do Espírito Santo de Deus. Porque se estudarmos as Escrituras sem o Espírito Santo, sairemos vazios. Temos que ter o Espírito Santo de Deus. Que essas lições, elas sirvam para transformar cada vez mais as nossas vidas, para que possamos cada vez mais transmitir o caráter de Cristo em nossas vidas, sermos cartas abertas para o mundo. O mundo deve olhar os servos de Deus e dizer: esses são cristãos. Como falavam a respeito dos discípulos, não, esses falam como Cristo, eles são parecidos. É assim que nós devemos nos portar, transmitir luz aonde quer que nós formos, pedir o Espírito Santo, pedir luz do céu em nosso coração, em nossa vida, para que possamos transmitir ao mundo e assim ajudar a salvar almas, para que Jesus venha logo. O Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição. Amém.